curso de Relações Públicas, ele iniciou junto com a Faculdade de Comunicação Social. Em 1967, a FAAP foi a primeira faculdade do Brasil a criar um curso de comunicação social com várias habilitações: jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas e depois rádio, TV e cinema. O curso de Relações Públicas da FAAP, todos os anos, tem levado prêmios importantíssimos pela Associação Brasileira de Relações Públicas. Isto mostra o destaque do nosso curso e mostra também o lado empreendedor dos nossos alunos. O nosso curso incorpora com grande propriedade as humanidades, e é aí que a FAAP faz a diferença. A humanidades é importante antes de RP, porque humanidades significa o estabelecimento das tentativas ao longo do tempo do ser humano enfrentar a sua própria condição. E como o profissional de RP é um profissional de comunicação, portanto ele estabelece relação entre pessoas, humanidades ajuda ao profissional a entender a história dos seres humanos, como os seres humanos enfrentam problemas, quais são os principais problemas, portanto, ajuda o profissional de RP a saber o que é um ser humano. Estratégia. Corporação. Essencial. Bom senso. Completo. Compromisso. Mediador. Comunicação. Gestor de públicos. A estratégia. Relacionamento. Convergência. É uma profissão que a gente consegue se doar, a gente consegue, pelo menos eu consigo, me doar, ser realmente quem eu sou, ser comunicativa, trabalhar com diversas pessoas em diversas áreas. O meu pai já era Relações Públicas, então eu acabei fazendo Relações Públicas porque eu via o trabalho dele. Eu via, acompanhava dentro do que era possível com 17 anos e gostava realmente do que fazia. Eu escolhi fazer relações públicas ou comecei a procurar como todos vocês, no guia do estudante, a área de eventos era uma área que chamava atenção e eu não sabia muito bem o que era relações públicas, mas uma coisa eu tinha em mente, eu queria fazer a faculdade por prazer. Né? Uma faculdade que eu pudesse fazer não por obrigação como a escola, mas algo que me desse prazer. Eu fiz uma pesquisa de mercado para saber um pouco mais do que o mercado, como o mercado enxergava a FAAP e para conhecer o currículo dos professores, conhecer melhor o know-how deles e entender como o mercado enxergava os professores da FAAP. E eu vi que todas as pesquisas que eu fiz foram positivas. Então, o mercado enxerga bem a FAAP como uma ótima instituição de ensino. E eu lembro que eu vim meio que por referência, de ouvir de mercado, de pessoas que, enfim, já tinham estudado por aqui. Eu achei que seria interessante, achei que era uma boa instituição, que era sólida e que tinha um histórico bom, e eu optei por isso. Era a faculdade realmente que eu quis, que eu conhecia profissionais que tinham se formado lá e todo mundo elogiava muito o curso. Sem dúvida nenhuma, eram as de planejamento, até porque eu segui carreira, enfim, dentro da área de planejamento. As matérias básicas acho que foram muito importantes. Quando eu comecei, eu lembro que a primeira aula que eu tive foi de teoria da comunicação e eu fiquei super assustada na aula, que eu falei, meu Deus, onde que eu vou usar isso? Eu não estou entendendo muita coisa. Mas hoje eu percebo o reflexo disso no meu dia a dia de trabalho, de realmente poder usar muito da teoria no desenvolvimento dos projetos e no desenvolvimento do que eu faço hoje em dia. Eu trabalho com planejamento, não tem como não usar a teoria de comunicação o tempo inteiro. O Departamento de Humanidades da FAAP é, sem dúvida nenhuma, nas faculdades de comunicação, entre as faculdades de comunicação, aquela que tem mais carga de humanidades. Isso é uma opção da organização do curso, no sentido de formar pessoas que deverão ser líderes no campo de trabalho delas. Para você ser líder, você sempre tem que entender mais do que os outros, ir onde os outros não vão, inclusive sofrer mais do que os outros. E para você ter contato com essa produção humana, isso é difícil. Você tem que estudar muito, tem que ler muito, às vezes tem que pegar DP, mas a diferença está exatamente em como as disciplinas de humanidades tornam você uma pessoa capaz de enxergar mais longe e de mais alto. E as específicas são importantes para cada passo que a gente está no ambiente de trabalho. Mesmo trabalhando com relações públicas, a gente passa por todos os estágios da comunicação numa empresa, então todas as matérias são importantes.
Ser RP no mercado atual é essencial, porque o profissional de relações públicas é o profissional mais completo da área de comunicação. Os relacionamentos são extremamente necessários para as empresas com seus públicos e isso é a alma das relações públicas. Eu diria que relações públicas é vital. Por quê? Porque você trabalha muito gerenciamento de crise e relacionamento de empresa com públicos. E no momento de crise, o que você não pode prescindir de forma alguma é desse relacionamento. A gente aprende muita coisa lá fora, mas muita coisa, muita base é daqui de dentro. Não só de matérias, mas de convivência, de relacionamento com os professores, e a gente é relações públicas, né? A gente está falando de networking, de relacionamento, de tudo isso. Sempre buscar ser curioso é o suficiente para buscar informação, porque o primordial de relações públicas é sempre estar buscando, sempre estar estudando, sempre estar indo atrás de informação, porque trabalha com comunicação. Sem credibilidade, sem ética, não há trabalho de relações públicas. E o que o trabalho de relações públicas está pautado nas pessoas, servir os interesses das pessoas acima de tudo. Sempre com a verdade, com o conteúdo, nós não trabalhamos com maquiagem. Que valorizem muito as matérias de humanas. Tudo aquilo que contribui para a sua formação enquanto pensamento crítico. Porque é isso que vai diferenciar o bom profissional no mercado. Eu sempre brinco que, assim, todas as profissões, na maioria das vezes, você tem um produto, né? Você fala de jornalismo, você pensa num jornal, você fala de engenharia, você pensa num prédio, você fala de cinema, você pensa num filme, aí você fala de RP, você não pensa um produto porque a gente não trabalha com um produto, né? A gente trabalha, na verdade, com uma inteligência, com uma estratégia, e eu acho que esse é o grande diferencial do RP, da profissão de RP perante as outras profissões de comunicação.